Os 5 maiores municípios de cada estado do Brasil em extensão territorial. E aí, você já é inscrito aqui no canal? Se não for, inscreva-se aí, deixe seu gostei, comente, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho. Os 5 maiores municípios em área do Acre são: em quinto, Rio Branco, com 8.835 km², em quarto, Manoel Urbano, com 10.630, em terceiro, Tarauacá, com 20.169, em segundo, Sena Madureira, com 23.759 e em primeiro, Feijó, com 27.976 km². Esses são os 5 maiores municípios de Alagoas em área. Quinto, Traipu, com 681 km², em quarto, Penedo, com 688, em terceiro, Pão de Açúcar, com quase 689, em segundo, Coruripe, com 897 e em primeiro, Mata Grande, com 914 km² de área. Os maiores municípios do Amapá em área são: Pedra Branca do Amapari, com 9.622 km², Mazagão, com 13.294, Calçoene, 14.117, Oiapoque, 23.034 e Laranjal do Jari é o primeiro, com 30.783 km² de área. Amazonas. Jutaí é o quinto maior município do estado em área, com 69.457 km². Atalaia do Norte é o quarto, com 76.435. Em terceiro, Tapauá, com 84.946. Em segundo, São Gabriel da Cachoeira, com 109.181. E em primeiro, Barcelos, com 122.461 km². Esses são os 5 maiores municípios da Bahia em área: Correntina, com 11.504 km², Pilão Arcado, com 11.598, Centro-Sé, com 11.980, São Desidério, com 15.156 e Formosa do Rio Preto, com 15.634 km² de área. Esses são os 5 maiores municípios do Ceará em área: Canindé, com 3.032 km², Independência, com 3.222, Quixeramobim, com quase 3.325, Tauá, com 4.010 e Santa Quitéria, com 4.262 km². O Distrito Federal não é um estado e nem possui municípios, é dividido em regiões administrativas. Sendo assim, Brasília possui uma área de 5.760 km². E por curiosidade, vamos agora descobrir quais são as 5 maiores regiões administrativas do Distrito Federal. Quinto, Jardim Botânico, com 292 km². Quarto, Plano Piloto, com 437. Terceiro, Braslândia, com 474. Segundo, Paranoá, com 853. E em primeiro, Planaltina, com 1.534 km² de área. Espírito Santo. O quinto maior município do estado em área é Aracruz, com 1.420 km². Em quarto, Nova Venécia, com 1.439. Terceiro, Ecoporanga, com 2.285. Segundo, São Mateus, com 2.346. E o maior é Linhares, com 3.496 km². Os 5 maiores municípios de Goiás em área são Nova Crixás, com 7.308 km², Rio Verde, com 8.374, Caiapônia, com quase 8.628, Mineiros, com 9.042 e Niquelândia é o primeiro, com 9.846 km² de área. Os 5 maiores municípios do Maranhão em área são Centro Novo do Maranhão, com 8.401 km², Mirador, com 8.522, Grajaú, com 8.861, Alto Parnaíba, com 11.127 e Balsas, com 13.141 km² de área. Os 5 maiores municípios do Mato Grosso em área são Paranatinga, com 24.166 km², Cáceres, com 24.538, Aripuanã, com 24.678, Juína, com 26.397 e Colniza, com 27.960 km² de área. Os 5 municípios mais extensos do Mato Grosso do Sul são Três Lagoas, com 10.217 km², Aquidauana, com 17.087, Ribas do Rio Pardo, com 17.315, Porto Murtinho, com 17.505 e Corumbá, com 64.438 km² de área. Os maiores municípios de Minas Gerais em área são
quinto, Januária, com 6.661 km², em quarto, Buritizeiro, com 7.218, em terceiro, Paracatu, com 8.231, em segundo, Unai, com 8.445 e em primeiro, João Pinheiro, com 10.727 km². Esses são os 5 maiores municípios do Pará em área: Itaituba, com 62.042, Almeirim, com 72.954, São Félix do Xingu, com quase 84.213, Oriximiná, com 107.613 e o maior do Pará e do Brasil, Altamira, com 159.533 km². Os maiores municípios da Paraíba em área são: quinto, Barra de Santa Rosa, com 781 km², quarto, São João do Tigre, com 812, terceiro, Sumé, com 833, segundo, Pombal, com 894 e Monteiro é o primeiro com 992 km² de área. Esses são os 5 maiores municípios do Paraná em área: quinto, Prudentópolis, com 2.247 km², quarto, Ortigueira, com 2.429, terceiro, Castro, com 2.531, segundo, Tibagi, com 2.951 e em primeiro, Guarapuava, com 3.168 km². Os 5 maiores municípios de Pernambuco em área são: Parnamirim, com 2.609 km², Serra Talhada, com 2.980, Santa Maria da Boa Vista, com 3.000, Floresta, com 3.644 e o maior é Petrolina, com 4.561 km². Os 5 municípios mais extensos do Piauí são: São Miguel do Tapuio, com quase 4.989 km², Santa Filomena, com 5.293, Bom Jesus, com 5.471, Baixa Grande do Ribeiro, com quase 7.809 e Uruçuí, com 8.413 km². Os 5 maiores municípios do estado do Rio de Janeiro em área são: quinto, São Francisco do Itabapoana, com 1.118 km², em quarto, a capital Rio de Janeiro, com 1.200, em terceiro, Macaé, com quase 1.217, em segundo, Valença, com 1.300 e em primeiro, Campos dos Goytacazes, com 4.032 km². Os 5 maiores municípios do estado do Rio Grande do Norte em área são: quinto, Caicó, com 1.228 km², quarto, Açu, com 1.303, terceiro, Santana do Matos, com 1.422, em segundo, Apodi, com 1.602 e em primeiro, Mossoró, com 2.099 km². Os 5 municípios mais extensos do Rio Grande do Sul são: quinto, Dom Pedrito, com 5.194 km², quarto, Santa Vitória do Palmar, com quase 5.207, terceiro, Uruguaiana, com 5.702, segundo, Santana do Livramento, com 6.946 e em primeiro, Alegrete, com 7.800 km². Esses são os 5 maiores municípios de Rondônia em extensão: Nova Mamoré, com 10.070 km², São Francisco do Guaporé, com 10.959, Vilhena, com 11.699, Guajará-Mirim, com 24.856 e Porto Velho, com quase 34.091 km² de área. Esses são os 5 maiores municípios de Roraima em área: Iracema, com 14.011 km², Alto Alegre, com 25.454, Amajari, com 28.473, Rorainópolis, com 33.579 e Caracaraí, com quase 47.380 km². Os 5 municípios mais extensos de Santa Catarina são: em quinto, Capão Alto, com quase 1.332 km², quarto, Mafra, com 1.404, terceiro, Campos Novos, com 1.717, em segundo, São Joaquim, com 1.888 e em primeiro, Lages, com 2.637 km² de área. Os 5 municípios mais extensos do estado de São Paulo são: quinto, Capão Bonito, com 1.640 km², quarto, Eldorado, com 1.654, terceiro, Itapetininga, com 1.789, em segundo, Itapeva, com 1.826 e em primeiro, Iguape, com 1.978 km² de área. Os 5 municípios mais extensos de Sergipe são: Porto da Folha, com 878 km², Canidé de São Francisco, com 934, Lagarto, com quase 969, Tobias Barreto, com 1.024 e Poço Redondo, com 1.220 km² de área. Os 5 maiores municípios do Tocantins em área são:
Mateiros, com 9.589 km², Pium, com 10.003, Lagoa da Confusão, com 10.563, Paraná, com 11.217 e Formoso do Araguaia, com 13.431 km² de área. E aí, gostaram do vídeo? Deixa aí seu comentário, não se esqueça também de se inscrever e deixar o seu gostei. Eu fico por aqui. Obrigado a todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu!